Olá, meus amigos! Vamos começar mais um novo vídeo. Hoje falarei sobre 5 passos para a organização do Ministério Infantil. Mas desde já se inscreva em nosso canal, clique na inscrição e no sininho que é a notificação para tudo que for falado aqui você receber aí também, tá bom? Então vamos lá, toca a nossa vinheta! Vamos lá então, começar mais um novo vídeo para você, irmão, irmã do Ministério Infantil, ó. 5 passos para organizar o Ministério Infantil, que é um ministério por supra-excelência. Para mim é um dos melhores ministérios que tem na igreja, porém, mas também digo que é o mais trabalhoso, tá? Se você quer trabalhar muito na igreja, entra no Ministério Infantil que tem trabalho de sobra, tá? Primeiro passo. É necessário ter uma consciência do Ministério Infantil. É necessário o pastor, a liderança, ter essa consciência que necessita de um Ministério Infantil, necessita trabalhar com a criança, porque a criança tem uma linguagem diferente, tem uma visão diferente. E você verdadeiro é um dos ministérios mais extensos que tem. Por quê? O Ministério Infantil é um ministério que tem a maior capacidade de trabalhar e organizar com todos os ministérios ao mesmo tempo. Adolescentes, jovens, adultos, senhores, senhoras, todos conseguem trabalhar junto no Ministério Infantil. Claro, se forem com união, com visão. Por que é necessário ter essa consciência? Uma igreja que tem a consciência cristã que é necessário trabalhar com crianças, ela vai gerir a visão da igreja, ela vai gerir a visão da criança, do trabalhar com a criança, do estar junto. Tanto trabalhar com atitude, sendo professor, professora, ou fazendo alguma atividade com as crianças, ou também trabalhar, ó, financeiramente. Pensa no ministério que precisa de ajuda, pensa no ministério que precisa de dinheiro, que não tem nada. Se a igreja não tiver a consciência da necessidade do ministério infantil, eu posso te falar sem medo, vai ser difícil trabalhar. Talvez você pode até trabalhar, mas vai ser muito pesado. E Deus não quer isso. Não. Aí você me diz, tio Espaguete, mas a minha igreja não entende, não tem essa consciência. Quer dizer que eu nunca vou abrir um ministério infantil com a minha igreja? Não, ao contrário. Crie uma meta pessoal para trabalhar essa visão do Ministério Infantil na igreja. Como eu vou fazer isso? Simples. Tem escola dominical? Se tem escola dominical, leva as crianças para uma sala, participa com elas, faz uma aulinha e nessa aulinha já leva elas lá no final do culto, no final da escola dominical, leva elas para a igreja e faz elas ensaiar algo, mostrar o que aprendeu. Exemplo, na minha igreja, depois da escola dominical das crianças, que eles aprendem sobre o assunto deles, o que eles fazem? 5 minutos antes de acabar o culto, eles entram na igreja e apresentam o que aprendeu. E a igreja ama, porque a igreja não está lá na salinha, na igreja da criança, vendo o que eles estão fazendo. Mas se a igreja da criança sai da sala da criança e leva para a igreja o que eles aprenderam, a igreja ama e gera uma consciência da necessidade do ministério infantil na igreja. Para isso, se a igreja não tem essa visão, trabalhe, mesmo que seja devagarzinho. Estimule, põe uma criança para cantar, põe 2, põe 3 para cantar. Mostre que as crianças necessitam de um espaço para elas. Se você fizer isso, você vai alcançar o primeiro passo para que o ministério infantil na sua igreja seja eficaz. Segundo passo, conheça o seu público. Que público é esse? É criança? Sim. Que idade que são as crianças? Qual que é o tamanho dela? É tudo criança da mesma faixa etária? Então, ou é faixa etária 1, 2 e 3? Você é apenas um grupo ou tem que ser 2 grupos? As suas crianças são crianças de quantos anos? 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, 9? Que idade são suas crianças? Tem essa noção, qual idade que é? Porque se eu vou abrir o Ministério Infantil, eu tenho que iniciar com essa visão. Se for crianças de idades diferentes, eu tenho que abrir 2 salas no mínimo. Ou, se eu vou abrir 2 salas e mesmo assim a linguagem não é a mesma, porque uma criança de 2, 3, 4 anos é uma linguagem, 5, 6, 7 é outra linguagem, 8, 9, 10 e 11 já é outra linguagem.
Então é necessário ter essa visão. Qual que é o meu público? As minhas crianças são de que idades? É necessário, eu preciso fazer apenas um grupo porque é a mesma idade? Uma classe? Então vamos trabalhar com uma classe. A igreja entendeu, pegou a visão da necessidade desse ministério, então vou abrir uma classe. Tio Espaguete, minhas crianças são de idade diferente, o que eu faço? Então vamos abrir 2 classes no mínimo. E dessas 2 classes, vamos já contar com esse projeto. Que idade que é as crianças? É de 5 a 9 anos? Opa, então eu vou fazer uma classe só. Não, mas tem crianças menores, então vamos pensar em 2 classes. E começar com essa visão de no mínimo 2 classes ter na igreja. Se for da mesma faixa etária, dá para trabalhar uma, mas eu já te digo logo, não é para sempre. Você vai começar com uma, mas logo vai abrir uma outra classe, tá? Tenha isso em mente já. A classe não pode ser com uma linguagem só para todas as crianças. Cada criança em faixa etária tem uma linguagem especial para trabalhar cada assunto bíblico. Entenda isso, tá? Terceiro passo aqui, ó. Se a igreja entendeu o propósito que a igreja precisa do ministério infantil. Você entendeu qual que é o seu público-alvo? Então vamos trabalhar com o treinamento da equipe. Não adianta ficar doido para organizar uma equipe, crianças, aquele tanto de criança correndo na igreja, você jogar numa sala e fazer eles brincar. Não adianta. Nós devemos trabalhar uma equipe para que não haja peso. Exemplo, na minha igreja, no ano passado que eu liderei o Ministério Infantil, o que eu fiz? A minha igreja é grande, a Assembleia de Deus Ministério Fama, a minha igreja é grande, tá? E o que eu fiz lá? Eu fiz 5 equipes de 5 pessoas para 2 classes. O que era então? Cada semana, 5 pessoas tinham que trabalhar no fim de semana. E era apenas uma vez por mês. Então não pesava para ninguém. E dessas 5 pessoas, um era o facilitador, era aquele que eu ia pedir, chamar atenção, pedir mais ajuda, pedir para liderar a equipe. Ele organizava. Os materiais eu passava para ele e ele organizava para a equipe. Então tínhamos 25 pessoas ativas no ministério. Mas vou te falar a verdade, tá? Quando chega no meio do ano tem que haver uma troca e uma nova habilitação de pessoas para o Ministério Infantil novamente. Todo Ministério Infantil é necessário isso, tá? Chegou no meio do ano, alguns vão fraquejar, então você já planeja e começa a trabalhar de novo com outras pessoas, viu? Entenda isso. Então na minha igreja eu trabalhei com 25 pessoas. Foi prático, foi bom, porque não houve peso para ninguém. Agora tem irmão, se quer fazer 2 pessoas só, trabalhar no Ministério Infantil o ano inteiro, é peso demais. E vou ser verdadeiro, é difícil. Trabalhar numa escola dominical pela manhã e um culto à noite, vou trabalhar só nessa visão. E você colocar 2 pessoas para trabalhar todo ano, vou ser verdadeiro, não vai ser tão funcional. Chega uma hora que vai dar uma sobrecarga e não vai funcionar. Então trabalhe com equipes, crie equipes, pelo menos 4 equipes. Porque 4 equipes você trabalha um mês inteiro, sem peso. No mínimo, 4 equipes com 2 pessoas. 8 pessoas para o Ministério Infantil começar. Você acha que consegue? Ah, irmão Lucas, tem pessoas que não têm chamado irmão. Tem gente que está sentada e não sabe. Chama ele. Desafia essa pessoa para começar o Ministério Infantil com você. Seja doido, tá? Chama a atenção e fala, olha, me ajuda, eu vou começar o Ministério Infantil, eu preciso de você, eu sei que você é capaz. Estimula a pessoa, porque quem sabe você é um instrumento de Deus para gerar ou mostrar para essa pessoa que ela tem um ministério excelente e está sentada no banco, hein? Então, primeiro passo, consciência do ministério. A igreja compreendeu? Ótimo! Segundo, qual que é o seu público-alvo? Qual idade? 2 classes? 3 classes for necessário? Então trabalhe essas quantidades. Terceiro, treinamento em equipe. E olha, não é apenas pegar algumas pessoas e jogar na sala. Tem que treinar, tem que mostrar, tem que ajudar, tem que coordenar. Um líder para liderar 25 pessoas, a quantidade que for, né? Um líder para liderar toda a equipe. Mas entenda, trabalhe assim, um líder e um facilitador da semana. Que assim vai ser eficaz e menos pesado para todos, tá? Tenha isso em mente. Tenha não apenas um grupo, mas estimule, dê material, mostre, mande vídeos, coloque em grupos de WhatsApp do Ministério Infantil. Estimule para que o Ministério ande com você ou sem você, líder. É necessário ter isso, tá? Senão vamos morrer e não fazer nada ainda. Olha que coisa triste.
e no fim, para finalizar o ano, chateado. Não pode ser assim. Se você compreendeu esses pontos, agora chega o quarto, que para algumas igrejas é mais difícil. Uma estrutura física. Que ambiente você vai colocar essas crianças com esses professores? Vai ser numa sala comum? Vai ser num pátio? Aonde você vai colocar eles? No fundo da igreja? O culto está acontecendo, você está lá no meio do fundo também trabalhando ao mesmo tempo? Irmãos, é necessário a gente compreender essas coisas. Aonde eu vou colocar? Aonde que vai ficar esse grupo? É necessário pedir orientação de Deus também para isso. Se não há um espaço, será que nós conseguimos um outro espaço? Se é só nessa sala, o que vai ser? Talvez a igreja te diz, o pastor diz, olha, eu só posso te dar isso, esse espaço. Irmão, pega esse espaço e faz dele uma igreja. Crie, seja criativo, mas não perca o ambiente da pregação. Não perca. Se você conseguiu uma estrutura, se você conseguiu uma equipe, se tem crianças, a igreja compreendeu, você está no caminho. Você já chegou no quarto ponto. Isso aqui está sensacional. Tem um espaço, trabalhe o espaço. Use ele. Arrume cadeiras, coloque ornamento no ambiente. Ô, tio Espaguete, o meu ambiente é uma área. Use essa área. Tio Espaguete, meu ambiente é uma sala. Gente, que top. Se for uma sala, decore essa sala. Na porta lá da sala, põe um nome. Em vez de ser salinha, põe igreja da criança bem grande. Põe igreja da criança grande, e embaixo coloca o nome da sala, sala dos vencedores, igreja dos vencedores, vencedores em Cristo, Rosa de Saron, não sei, inventa, mas faça algo de excelência para o Senhor. Eu sei que você pode, o Espírito Santo quer, eu tenho plena convicção disso. Se você chegou até esse quarto passo aqui, ei, olha o quinto, isso aqui é importante demais para mim fechar esse assunto de hoje. A estrutura pedagógica. O que você vai trabalhar? Que livro você vai trabalhar? Você vai trabalhar com livro? Com revista? Você vai trabalhar com ilustrações? Qual material que você vai propor para o ano? A sua igreja já tem o material vigente da escola dominical? Tio Espaguete, a minha igreja trabalha com a CPAD. Se trabalha com a CPAD, eles têm livros e revistas para crianças, de faixa etária diferente. Então você vai trabalhar com esse livro, com essa revista da escola dominical para trabalhar com suas crianças. É um material que o ministério tem, a CPAD, a editora tem. Tio Espaguete, eu uso a Betel. A Betel tem ótimos materiais e ilustrações. Top! Devemos usá-los, praticar esses materiais para ter uma aula com excelência. Uma aula que tem lógica, que tem alvo, que tem objetivo. E é tão legal que tem revistas que são linkadas aos adultos com das crianças. Então nós devemos trabalhar com isso. Tio Espaguete, ok. O livro da CPAD vou usar na escola dominical pela manhã. Uhul, top, né? Top. E à noite, o que eu vou usar? A editora da Videira tem ótimos livros também. Use um livro da editora da Videira para trabalhar à noite. Tio Espaguete, quer dizer que eu vou usar então um material, certo? E vou usar uma revista, se eu tenho 8 pessoas trabalhando, vou ter que comprar 8 revistas do Ministério Infantil? Não, gente, para, não precisa sofrer tanto assim também não. O que eu faço? O que eu fiz? Comprei uma revista para cada classe. É 2 classes? 2 revistas com visuais. Comprei isso, o que eu vou fazer? Tem um programa chamado Khan Scanner. Esse programa Khan Scanner, ele é um programa muito bom. Ele cria PDFs através de livros, tirando foto. O que eu fiz? Quando eu pego a revista em mãos, eu crio todo o PDF dela e mando para o grupo. Irmãos, preste atenção, é necessário ter um grupo, tá? Um grupo no WhatsApp para você passar informações. Tendo um grupo de WhatsApp, cria o PDF e joga lá. Mais detalhe, criou um grupo, tem que ter escala. Criou uma escala, tem que ter aulas de pessoas que vai trabalhar nessa escala. Tem que ter organização. Não adianta eu ter tudo isso, ter estrutura física, ter equipe, ter criança, um alvo e ter o entendimento da igreja e não tiver uma estrutura pedagógica. Não adianta. Uma estrutura de um dinamismo para trabalhar. Se eu tenho tudo isso, eu tenho que criar um grupo no WhatsApp, eu tenho que criar uma escala de aula, eu tenho que ter livro para trabalhar de manhã e à noite e, se necessário, uma aula também na terça-feira para as crianças do Ministério Infantil também.
Porque os adultos aprendem no que te ensina e as crianças também. Então devemos trabalhar com toda essa dinâmica. E essa dinâmica pedagógica, dentro disso, eu vou trabalhar sobre a lei do semeador, falar sobre semeadura. Então eu tenho que ter uma aula dinâmica. Vou pegar semente, jogar semente e vou mostrar para a criança sementes no chão, sendo jogado. Eu vou falar sobre o semeador que jogou em 4 lugares as sementes. Então vamos jogar em 4 lugares. Seja dinâmico. A criança necessita ter essa linguagem pedagógica, senão ela não aprende. Tendo tudo isso, essa aparelhagem, já escreva no papel. A partir de hoje, você quer abrir o Ministério Infantil? Quer iniciar o Ministério Infantil em sua igreja? Então, primeiro ponto, consciência do Ministério Infantil. Anota aí, consciência do Ministério Infantil. A igreja tem que aprender a ter essa necessidade de ter um Ministério Infantil. Segundo, uma consciência do meu público. Minhas crianças têm qual idade? Já anota aí. Minhas crianças têm essa e essa idade, então vai ser uma sala. Não tem essa e essa idade, 2 salas. Essa e essa, terceira. 3 salas, então começa a trabalhar com essa visão. Na minha igreja fomos 3 salas, sendo elas juniores, as crianças da faixa etária média e pré-escolar. Então são 3 idades que eu trabalhei na igreja. Se na sua igreja tem capacidade para uma, trabalhe uma. Se tem 2, trabalhe com 2. Se tem 3, trabalhe 3. Anota isso aí. Equipe, tem que ter uma equipe. Crie pessoas, estimule, coloque no papel, já chama, você fala, olha, chega na pessoa e fala, olha, eu tô precisando de você demais. Ela, o quê? Eu quero te dar um desafio de trabalhar comigo no Ministério Infantil. Você pode me ajudar a cooperar comigo? Eu vou fazer uma equipe prática de trabalhar uma vez por semana, uma vez por mês. Você consegue? Crie essa dinâmica e você vai conseguir. O quarto, uma estrutura física. Tem um ambiente, tem a sala, o pastor pode liberar tal sala para vocês. Então use tal sala. Não tem sala, tem apenas uma área. Use a área, mas faça o Ministério Infantil acontecer. E quinto, anote aí, uma estrutura pedagógica. Qual livro que eu vou usar? Qual livro que eu vou trabalhar de manhã e à noite? Uma escala, um grupo no WhatsApp. Organização com o pessoal. Se eu tenho uma equipe que vai trabalhar, eu vou ter que organizar mais grupos de WhatsApp para adicionar eles, para ele ter mais ideias de trabalho. Tenho que colocar também em grupos de Facebook. Eu tenho que usar todo o mecanismo que eu tiver para que o meu grupo, o Ministério Infantil, aconteça. E entenda uma coisa, quem dá o crescimento é o Senhor. Ele dá o crescimento. Se Ele dá o crescimento e você está com esses 5 passos em mãos, eu tenho plena consciência que seu ministério vai ser uma bênção e produtivo e crescente. Use esses pontos, anotem tudo no papel. Eu sei que Deus vai usar a sua vida para esse ministério, que para mim é um dos mais excelentes que tem. Muito obrigado! Se inscreva no canal aí, tá bom? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.